Ninguém aqui está julgando vocês. Vocês que estão se auto-julgando. Então não façam isso. Saibam que vocês são ótimos no que vocês fazem. Vocês sabem o que vocês têm que falar. E só isso, gente. Tem que se manter calmo. Todo mundo aqui é estudante, todo mundo aqui erra. E a gente está aqui para aprender. Tá bom? E eu não sei o que o Nathan tá fazendo, então eu tô muito confusa. Ele tá... Só Nice. Fazendo a tradução para Libra, eu acho. Ele tá sendo só intérprete. papos. Alexandre o Grande é um dos maiores líderes da Grécia, e ele é considerado por muitos como o maior líder da antiguidade militar. Ele é muito famoso porque ele conquistou um dos maiores impérios do mundo, né, que é compreendido do território da Macedônia até a Índia, e tudo isso em mais ou menos 15 anos. Ele nasceu em 356 a.C. Na Macedônia. Ele era filho de Filipe II e era filho da quarta, se não me engano, era a quarta mulher de 8 do rei da Macedônia, porque naquela época era o Filipe. E as especulações que o Filipe II morreu por uma apunhalada nas costas. E no caso foi uma de covardia. Se não bate de frente, vai pelas costas. Lógico, Zé Costinha, que todo mundo que joga jogo de FPS, tá ligado como é que é ruim manter pra Zé Costinha. E tem a teoria que ele morreu por próprio guarda-costas. Foi uma questão pessoal, que ele já tinha um certo ranço ali do Filipe II, matou e ficou por isso mesmo. Não. O que aconteceu? Alexandre teve que assumir. Só que como ele era um dos filhos de várias mulheres que o pai dele tinha, ele teve que matar algumas pessoas para chegar no poder. Depois que o Filipe II morreu, dizem, né, que suspeitaram do Alexandre e da Olímpia do assassinato do Filipe II, porque o Filipe, ele não tinha nenhum filho totalmente macedônico. Então ele tinha planos de ter um filho totalmente macedônico, mas se ele tivesse tudo o que ele tinha, não ia passar para o Alexandre, ia passar para o filho macedônico. Aí suspeitaram da Olímpia e do Alexandre terem planejado a morte do bem. Era isso. Acabei de lembrar que também tem uma outra teoria que fala que era uma conspiração, que eles queriam matar, tipo, a intenção original não era só matar o Filipe II, era matar ele e o Alexandre, já que o Alexandre já estava se destacando, como ele já tinha... O cara era praticamente considerado um gênio, já que ele estava sendo estudo por Aristóteles e já tinha conhecimento na área da estratégia de guerra. E após a morte do pai dele, né, que foi Filipe II, ele assumiu o reinado da Macedônia, só que, tipo assim, não foi fácil, né? Ele teve que matar muita gente, familiares, até porque ele tinha uma linhagem muito longa, pelo fato de que o seu pai tinha muitas esposas, então ele saiu matando todo mundo para conseguir o reinado da Macedônia, e dali em diante foi só bagaceira. E estima-se que quando o pai dele morreu, ele tinha mais ou menos entre 16 e 18 anos. O pai dele morreu quando ele tinha 16 ou 18, mas ele assumiu com 20, não foi? Eu não sei se foi antes, mas ele foi tutelado diretamente. Foi alguma coisa assim. Por Aristóteles, não foi? Foi. Que ensinou ele, acho que foi filosofia social. Despertou curiosidade nele na área de medicina, artes e outras paradas. Então o cara já estava sendo preparado para o melhor filósofo grego. Mas também o cara é um burguês safado, né, moço? Não tem nem pra fazer o quê? Dando continuidade nessa questão que o João falou sobre a educação dele, com relação a que ele foi ensinado, né, tinha como professor particular ali, nada mais nada menos que Aristóteles. Então ele sempre teve uma base na sua educação durante toda a sua infância até a sua juventude. Então ele herdou do seu pai o maior e melhor, na verdade o melhor exército da época, e
outra curiosidade também é que ele nunca perdeu nenhuma batalha. Então ele tinha uma tática que ele lutava com o menor número de soldados, né? Mas isso nunca foi um ponto negativo para ele, pelo fato de que ele ganhou todas as batalhas a qual ele lutou. Então ele tinha uma estratégia militar e ele assumia grandes que também foram fundamentais no campo de guerra. Pra falar a verdade, eu acho que a estratégia de guerra dele é ao contrário de Gengis Khan, que foi o conquistador da Mongólia. E Gengis Khan, ele atacava com exércitos a maior parte das aldeias, impondo respeito. O Alexandre foi completamente o contrário, que ele era bem até flexível. Tinha a mesma coisa que os persas faziam, que eles deixavam ter a própria religião, esses trem. Só que quando a questão era política, ele é bem rígido. Tanto que ele mata umas pessoas aí, né? Não falam nada. Então, tudo começou na Macedônia. Ele era filho do Filipe II, com a Olímpia, que no caso era a quarta mulher de 8 que ele tinha. Então o cara era um pecador. Mas tá certo, já que ele era o rei. Tem uma teoria que fala que Alexandre era filho diretamente de Zeus, que na noite que rolou, Zeus chegou a meter um raio no útero da mulher. Um método bem, né? Exatamente. Alexandre, ele cresceu acreditando que ele era um ser divino ou que ele era descendente realmente desses deuses, de Zeus no caso, né, em específico. E isso eu acho que despertava muito o ego dele, né? Lógico, o cara já é filho do rei, aí tipo, ele já acredita que ele é um semideus, isso leva o ego do cara lá na altura. Aí acabou que, quando a gente tinha mais ou menos uns 13 anos, o pai dele virou pra ele e falou: agora você vai estudar pra ser vagabundo, vou contratar, já que eu sou o rei, vou contratar o melhor. Contratou direto quem? Aristóteles. Uma coisa que eu vi também foi que o pai de Alexandre, que no caso era Filipe II, ele meio que contratou Aristóteles em troca de um favor, digamos assim, porque a casa dele tinha sido meio que destruída. Agora eu não sei se foi por Filipe II, provavelmente, e aí ele falou assim: em troca de você ensinar ele aqui, eu vou reconstruir a sua casa. E isso foi algo incrível para Alexandre, que cresceu com base na educação e também nas questões militares. Então eu vou começar sobre a questão da vida sentimental de Alexandre. Então, há muitos boatos de que Alexandre ele teria tido um amante, né? E teria sido Hefeste ou alguma coisa assim. É isso mesmo, gente? Alguém arruma minha pronúncia aí? É isso aí, Hefeste. Que era o braço direito dele de um importante posto no exército. E outra coisa também é com relação à sexualidade de Alexandre. Porque, como a gente sabe, ele foi casado com 3 esposas, que era Roxana, Estatira II e Parizatide. Que nomes, né? Inclusive, 2 delas eram persas, eram mulheres persas. Então, segundo o historiador Peter Green, Alexandre ele não tinha muito interesse por mulheres, né? Porque a gente vê também pela questão de que ele só tinha um herdeiro e que possivelmente ele só teve por razões políticas. Então acredita-se que ele era bissexual, o que era algo comum na época, né? Era muito normal as pessoas terem se atraírem por pessoas do mesmo sexo e etc. Eu achei umas curiosidades que, tipo, um amigo dele, acho que eu esqueci o nome do amigo dele, mas ele morreu enquanto o Alexandre estava bêbado. Tem uma teoria que fala que eles estavam bebendo, o Alexandre acabou tendo uma... Ele acabou ficando... Cleito, o nome do amigo dele. É Cleito o Negro, eu acho, alguma coisa assim, né? Uma coisa meio, talvez. Isso, Cleito Negro. Exatamente. E ele morreu com uma lança no peito porque Alexandre como estava bêbado, acabou matando um amiguinho. E também tem outra história que ele foi sequestrado, se não me engano, por persas. Ele estava no barco e ele falou, quando foi sequestrado, ele falou: se eu sair daqui eu vou crucificar todos vocês. E não estava dando muita bola, como o Alexandre ele já tinha uma certa, não sei se é o termo certo, a lábia. Ele acabou fazendo amizade com
dos sequestradores e acabou sendo liberto. E quando ele foi liberto, ele mandou crucificar todo mundo igual ele fez. Então ele é um homem de palavra, meio cruel. Outra curiosidade também sobre Alexandre é que em todas as suas conquistas, ele dava um jeito ali de se homenagear. E uma dessas formas ela era colocando o seu nome nas cidades. Como, por exemplo, a gente tem Alexandria, que está situada no Egito. Temos Alexandrópolis e uma outra cidade que recebeu o nome do seu cavalo, que é um cavalo que esteve com ele desde os seus 10 anos de idade. No momento eu não lembro o nome, mas eu não julgo ele, eu faria a mesma coisa também, Alice, então é isso. Teve uma das guerras que ele estava lutando, na hora que um elefante de batalha foi pisotear Alexandre, acabou resultando que alguns soldados perceberam que ele era Alexandre, lógico, eles tentaram matar ele e ele tinha um cachorro, que eu esqueci o nome do cachorro, e o cachorro salvou a vida dele. É triste, uma vibe assim pro seu lado, né, mas é triste. É verdade, eu assisti o filme do Scooby-Doo. Brincadeira. Meu Deus. Vai, Vitz. Mas se quiser deixar referência, pode deixar, tá bom? Sim. Eu acho que eu vou precisar sair agora. Eu já vou pedir desculpa, porque Se eu acho despeça, que João, fala aí. Que Eu não. Nathan vai tirar uma Colocar na participação edição. especial. Sim. Fala aí, tchau, gente. Assim, tchau. Tipo, tchau. Gregos contra os persas. O que Alexandre fez? O golpe de mestre, o golpe de estado de Alexandre, brabo. Não era um golpe de estado, não. O cara era inteligente pra caramba. O cara decidiu fazer o seguinte: ele viu que os gregos nutriam um ódio pelos persas e falou: ó, vocês odeiam ele, eu odeio ele. Eu sou filho de Zeus, vocês idolatram Zeus. Quer me ajudar a deitar o pau nesses caras aqui? Os caras falaram: bora, tranquilo. E assim ele conquistou um apoio político por ser filho de Zeus, e os caras acreditam em Zeus, e militar, porque os caras odeiam os persas tanto quanto ele, porque eles ficam invadindo ele. É isso, passa pra vitória. Tá, eu vou falar da Batalha de Grânico. A Batalha de Grânico, ela foi a primeira batalha do Alexandre sem o pai. Mas quem planejou praticamente tudo não foi Alexandre, foi o pai dele que queria atacar a Pérsia junto com a Grécia. Mas o pai dele morreu, né? Então, que pena. Aí acabou que, como esperado, o Alexandre ganhou. E essa batalha foi a batalha que deu um boom na fama dele. O cara ficou conhecido em todo canto. Aí começou as aventuras de Alexandre. Tá, próxima batalha, batalha de Isso. Depois dessa batalha brava que a Dori falou, os caras pensaram assim, ó, Alexandre tá vindo aí, né? Dário pensando, Alexandre tá vindo aí, o que a gente vai fazer? Vamos planejar uma linha de soldados para barrar Alexandre que vai vir, colocar todos os nossos soldados nisso aí. Alexandre, inteligente e sagaz como sempre, falou, bora fazer o seguinte, então. Bora esperar aqui, acampando, comendo, se divertindo, dormindo bem, fazendo uma das melhores coisas quando os caras estão lá, dormindo no chão, achando que a gente vai chegar. E assim ele fez, os soldados ficaram cansados de esperar, falaram, nossa, é mó caloteiro, hein, Dário? Você disse que ele ia vir, o cara nem veio. Aí chegou lá, os soldados cansados, Alexandre falou, agora bora deitar o pau nesse cara também. Chegou lá, avançou, uma formação totalmente diferente, que era uma formação de punho, eles achou que ia vir reto, falou, bora planejar outro plano aqui. Dário chegou lá, fez outro plano maluco, entregou pros soldados. Os soldados não entendiam se seguir o plano 1 ou seguir o plano 2, ficou todo mundo confuso. Isso resultou na derrota deles. Os caras tomaram uma amassada legal de Alexandre, perderam e Dário deu um sebo nas canelas, saiu correndo por aí. Alexandre contrariou os conselheiros dele, foi atrás desse cara por muito, muito tempo, até que ele encontrou ele morto, assassinado pelos conselheiros dele também. E aí ele, de uma forma, por ele ser um bom oponente, ser digno, ele enterrou ele como um nobre, numa tumba boa, de uma maneira boa, por ele ser nobre, mais ou menos isso. Peraí, só dá o corte. Próxima parte. Batalha do Egito.
Na Batalha do Egito, Alexandre lá terminou de limpar lá, ganhou os territóriozinhos, ganhou a guerra lá. Falou, bora pro Egito lá ver como é que tá, as coisas que eu ganhei, né? Sagaz. Chegou lá, tinha a peça lá e falou, não, velho, acabei de derrotar a peça, vou ter que derrotar de novo. Deu lá uma amassada legal neles, deu um socado neles, os caras ficaram tudo em choque, foi tudo correndo embora. Aí chegou lá no Egito, então, de novo fez o golpe da religião, falou, ó, sou filho de Ra, pode crer? Sou filho de Ra, ó. Não briga comigo, não briga com vocês, sou da paz. Ele queria obrigar vocês a cultuar os deuses dele. Não, cultua os seus aí, que eu sou filho de Ra, tá ligado? Proclamar que Ra é top. Aí falou, ó, o cara é filho de Ra, então ele é faraó, né? Ele é, sou faraó, meu nome é Júlio. Colocaram ele num carro, saíram desfilando pela cidade, falando, esse aqui é o filho de Ra, ele é nosso salvador. Aí chegou num momento assim, falou, esse terreno aqui é legal, vou construir minha capital aqui. Eles, beleza. Então, Egito ama Alexandre porque ele é filho de Ra e salvou eles os pés. A escapatória de novo. Corta. Olha, cortou certinho, que delícia. Eu vou falar da campanha de conquista da Índia. Alexandre, não muito feliz que já tinha conquistado a Ásia Menor e o Oriente Médio, ele queria conquistar as terras que tinha depois do rio Hidáspes. O rio Hidáspes. Aí ele só foi, ele literalmente só foi. O cara tava ganhando tudo, tava super convencido. O cara só foi. Acabou que o quê? Não trocou, igual o João Manuel falou. Ele teve que ser salvo pelo cachorro, porque senão ele teria morrido. E se surpreendeu porque os caras lutavam em cima de elefante. Aí ele voltou, fez toda a estratégia bonitinha e voltou. Quando ele voltou, o Poro, que era comandante militar dos índios, eu tô gravando aqui. O Poro, que era chefe militar dos índios, mandou as tropas para perto do rio e aí deu de cara com o Alexandre. Aí começou a batalha. O Alexandre, ele atacou de frente e também ele pegou uma partezinha que não era muito vigiada do rio para entrar na cidade. Mas aí o Poro, ele descobriu o que estava acontecendo e mandou os caras aí, tipo, de lado para acabar com todas as colunas do Alexandre e com isso vencer a guerra. Mas ele subestimou muito o Alexandre, porque ele tinha os elefantes. Mas aí o Alexandre, fazendo jus do nome dele, ele atacou de uma forma que ele pegou as pontas onde não tinha elefante, acabou entrando na cidade, amassou todo mundo, ganhou a guerra. Aí o Alexandre, muito humilde, perguntou pro Poro como ele queria ser tratado. Aí o Poro falou, cara, eu quero ser tratado como um nobre. Aí o Alexandre falou, beleza, você foi o meu oponente mais digno, finalmente eu achei alguém da minha altura. Então, ó, tu fica aqui com todas as terras, tá? Cuida de tudo aqui, mas não esquece que você continua sempre meu. Aí o Alexandre deixou tudo lá, voltou pra Babilônia, e aí ele falou. Aí ele queria conquistar mais coisa, e o exército não queria mais nada. Aí tem teorias da morte dele, de que ele foi assassinado, porque ele queria mais, e o exército não queria mais, porque já estava tendo muito choque de cultura, porque ele já tinha dominado tudo, e os caras não estavam mais aguentando. E também tem uma teoria de que ele morreu de febre, malária e tifoide. E também dizem que ele foi enterrado vivo. Mas até hoje ninguém sabe como esse velho realmente morreu. Aí quando ele morreu, ele não tinha nenhum herdeiro. Foi registrado, ele não tinha nenhum herdeiro. Acabou que as terras dele teve que ser dividida entre os soldados. E os soldados, tudo fominha, não contentou de ter só uma terra. Eles começaram a ter guerra entre eles. E acabou que tudo que o Alexandre conquistou foi de ralo. E acabou tudo. É isso. Exatamente. Sobre isso que a Vitória falou com relação aos choques de cultura, né? Que é uma das especulações sobre a morte dele. Como ele estava com um império gigantesco, ele buscou incorporar elementos da cultura asiática, né, para administrar o seu vasto império. E
essa era a maneira de governar os gregos. Então isso gerou conflitos, porque os gregos e os macedônicos, eles não aceitavam, né, que um ser humano fosse uma divindade, e também para os gregos, todas as pessoas elas possuíam capacidades de ser virtuosas, sabe? E tipo, elas não se deixariam dominar por um tirano, por exemplo. Então, essa fusão de cultura, né, da cultura oriental com a grega, se deu o nome de cultura helenística. Então, para consolidar o seu poder, Alexandre ele não hesitou em casar-se 3 vezes com princesas locais, que foi igual eu falei no início, que ele tinha se casado com 2 peças, e tudo foi por questão política. Outra curiosidade é que Alexandre também é muito famoso pelas suas táticas de guerra, coisas que até hoje são estudadas. Então, Alexandre ele teve um exército muito poderoso, que era a falange, a formação militar, que era típica da Macedônia, que foi aperfeiçoada por Filipe II, e ela era composta por várias fileiras laterais de soldados que estavam armados com uma lança de 5 a 7 metros, que era chamada de sarissa. Então, esses soldados eles ficavam formados em filas de 6, e cada uma somava 9.000 homens. Tipo, cada fileira somava 9.000 homens. E aí eles estavam distribuídos em 6 batalhões, formando uma parede de lança. Então, isso meio que, tipo assim, invalidava o outro exército. E essa é uma das táticas de guerra que ele utilizou para muitas de suas conquistas. Dizem que a carruagem que o Alexandre e todo o povo dele usava nas batalhas, elas tinham tipo um ferro para fora da roda que ficava girando dois trens por dentro, que ficava girando oposto uma a outra, e quando ele passava, ele saía rasgando todo mundo que estivesse no outro. O cara era sanguinário mesmo. A outra coisa também é que Alexandre morreu com 32 anos. Ele teve de 12 a 15 anos, tipo assim, de reinado, guerra e toda a patifaria. Quando se fala em Alexandre e suas guerras, e se pensa nessa questão sanguinária dele, não se pode deixar de falar sobre os nossos queridos deuses, nossos amados deuses, que em alguns períodos, em alguns locais, não eram tão amados assim. Nós tínhamos Ares, que é o nosso querido deus sanguinário, nosso deus da guerra, um dos 12 deuses mais importantes do Olimpo, que tinha um grito tão potente que conseguia matar inimigos e assustava demais seus aliados, além de ter uma capacidade de reanimar seus cadáveres. Bom, Ares sempre foi conhecido por ser filho de Zeus e Hera, e ele veio com o intuito, né, de um dia assumir o lugar do pai por causa de uma profecia que dizia que viria um deus responsável por assumir o lugar de Zeus. Então Hera pediu que viesse um filho muito bonito e muito forte, e foi assim seu pedido atendido. E ele se tornou, durante esse crescimento, bastante violento, o que causava muito medo em outros deuses e nos próprios mortais. E ele não se dava muito bem justamente por essa questão da agressividade com o seu pai Zeus, que achava suas atitudes intoleráveis, de todas as formas, intoleráveis e implacáveis. E essa mesma visão era compartilhada pela meia-irmã dele, a Atena, que muitas vezes era vista como de forma superior ao seu próprio irmão, que muitas vezes assumiu o título dele de deusa da guerra por ser uma pessoa muito mais justa, por ser uma deusa muito mais justa em relação a esse tema. E por causa disso, muitas pessoas não cultuavam Ares justamente por essa violência, por essa agressividade, mas ele era muito amado em Esparta. Bom, por ser muito bonito, Ares sempre atraiu muito Afrodite, né, a deusa da beleza, que numa época era casada com Hefesto. E como todos os deuses, a maioria dos deuses, Ares amava todo mundo. Teve tantos filhos, teve filhos semideuses, com diversas mortais, teve filhas ninfas, mas a maioria de seus filhos veio
justamente com essa união com a Afrodite, que foi sua amante por muito tempo, até que esse romance foi descoberto e espalhado por todo o Olimpo, o que causou a sua expulsão do Olimpo temporariamente, mas depois ele acabou vindo a ser aceito novamente. Outra coisa muito importante sobre Ares é que ele perdeu uma das suas principais batalhas contra Hércules após o mesmo ter matado muitos de seus filhos. Mas, mesmo que tenha essa visão de que Ares é um deus muito forte, o deus da guerra, ele era um deus considerado fraco, porque toda vez que ele perdia ou sofria algum ataque, ele chorava e gritava muito. Então, também Ares foi visto, né, como deus da guerra muito importante em pouquíssimas cidades, como eu disse. Participou também da Guerra de Troia, foi muito importante na história de Ilíada, que é um livro de Homero, e também da guerra que ocorreu mesmo, a Guerra de Troia. E tem como seus principais símbolos o escudo, elmo e lança. E quando se fala da história de Ares, também se lembra muito do deus Hefesto, que é o deus do fogo, dos ferreiros, dos artesãos, dos metais, dos escultores. Ele foi uma figura assim, muito importante dos joalheiros, dos trabalhadores. E ele não era também muito amado pelos outros deuses, mas não por suas atitudes, e sim por sua aparência. Afinal, ele nasceu não sendo considerado bonito e ainda nasceu coxo, nasceu manco. Então, isso causou com que a sua mãe ou seu pai há diversas teorias sobre o nascimento do deus Hefesto, em relação a ele ser apenas filho de Hera ter gerado ele sozinho, ou ele ser apenas filho de Zeus e Hera, assim como Ares. Mas por ter nascido assim tão feio e grotesco, a mãe acabou jogando ele do Olimpo. Tem teorias de que ele já tenha nascido manco e tenha sido jogado do Olimpo, de que ele foi jogado do Olimpo pela mãe e assim se tornou manco. Teorias de que o pai dele jogou ele do Olimpo, Zeus, e assim ele se tornou manco. Então, depois ele ser expulso, entre aspas, do Olimpo, né? Ele foi jogado para fora. Ele foi encontrado por Tétis, que era uma ninfa, que cuidou dele e ensinou ele a manusear metais, a trabalhar com eles. E por isso que ele foi desenvolvendo essa habilidade com metais, fogo. E ele teve muita ajuda durante esse trabalho com metais e fogo de gigantes e de ciclopes, que tinham apenas um olho, e ele realizava todos esses trabalhos em vulcões. Agora eu vou passar a palavra para a Laura, que vai falar um pouquinho sobre algumas histórias de Hefesto. Ele servia como ferreiro dos deuses, Hefesto no caso, e por sua habilidade tão grande, ele era cultuado nos centros urbanos e industriais. O seu símbolo era uma ambiguana, o martelo, o alicate de ferreiro, e em alguns casos o machado também era. Ele tinha uma habilidade tão grande que ele criou para si mesmo um palácio feito inteiramente de bronze. Acredita-se também que ele construiu as sandálias aladas de Hermes, a armadura de Aquiles e o arco e flecha de Eras. Em uma certa parte da história, Zeus mandou que Hefesto e Atenas juntos criassem a primeira mulher mortal, que é Pandora. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto porque são histórias distintas e acho que não tem por que eu falar sobre. Ao ser rejeitado pela sua mãe, ele criou, digamos assim, um certo ranço por ela. E então ele tramou uma vingança, no qual ele construiu um trono mágico dourado e enviou para ela de presente. E quando ela se sentou nele, ela ficou presa e não conseguiu mais se levantar. E como ele era o único, Hefesto era o único que sabia como tirar essa magia do trono, ele pediu em troca que pudesse voltar para o Monte do Olimpo e que os deuses e os gregos o tratassem bem. E em outra visão, acredita-se que Eras viu que as coisas bonitas que ele fazia, as joias, então pediu que ele voltasse. Ele rejeitou várias vezes, ele não queria. Então ela ordenou que Dionísio, que ele era o deus das festas, dos vinhos, fosse atrás dele e o levasse de volta para o Monte de Olimpo. E ele só conseguiu fazer isso embebedando o Hefesto e o levando em cima de uma mula. E, enfim,
com Hefesto já de volta lá no Monte do Olimpo, ele recebeu a mão de Afrodite, que desde sempre, ela nunca concordou com o casamento. E logo mais tarde, ela traiu ele com Ares, não só com Ares, com outros deuses também. Mas, assim, o mais marcante foi Ares, que era o deus da guerra. E como vingança, porque Hefesto adorava uma vingança, ele armou uma armadilha para ambos, fazendo com que todos os deuses os vissem juntos e nus. Bom, os deuses riram muito. Poseidon pediu que Hefesto tirasse a armadilha, e em troca disso, Ares pagaria uma multa, e Afrodite ela seria devolvida ao dote que foi dado à sua mão. Enfim, depois de todo esse conflito aí, o Hefesto ele se casou com Caris, que era a deusa da graça e primavera, e foi quando Hefesto teve paz pela primeira vez na vida, e ele nunca teve filhos. Na verdade, tem uma teoria em que se diz que Hefesto e Atena tiveram sim um filho. Eu vi. O nome dele é Erictônio. Após essa proximidade durante a criação da Pandora, que eles tiveram os filhos. E também é muito importante dizer que Hefesto, ele tem um templo que fica localizado na capital da Grécia, né, em Atena, que foi construído em torno de 449 a.C. e é um templo extremamente importante e bem conservado até os tempos atuais. E acredita que no interior do templo abriga estátuas de bronze de Hefesto e Atenas também. Vamos lá. Artemis, perfeita, maravilhosa. Sabe aquele papo de que tal pessoa não é flor que se cheira? Então essa expressão, ela é muito aplicável à deusa de Artemis. Ela era a deusa da caça, da lua, da castidade, do parto, dos animais selvagens, e na cultura romana ela era chamada de Diana de Éfeso. Ela era considerada uma fantástica caçadora, e Artemis era cultuada por aliviar as doenças femininas, proteger crianças e jovens também. Ela era filha de Zeus e Leto e irmã gêmea de Apolo, o deus do sol. Ela nasceu um dia antes de Apolo, ajudando a mãe no parto. Gente, eu não entendi essa parte. Tipo, ela nasceu um dia antes, ele já estava ajudando a mãe dela no parto no outro dia. Enfim. E a tarefa de cuidar do irmão teria despertado seu lado protetor. E Artemis e Apolo, eles eram muito semelhantes e ambos tinham poderes sobre pragas e curas. Seu símbolo era o arco e flecha, e por ser uma deusa da caça, né? E a morte, quando acontecia, era fulminante. Sua flecha era certeira e caso ela fosse contrariada, zombada ou qualquer tormento, uma flecha letal era disparada. E se não houvesse morte, Artemis ela tinha um poder de transformar as pessoas em animais. Por exemplo, relata-se que ela transformou uma amiga que engravidou de seu pai em um urso e a colocou na constelação. E esse seria o motivo da constelação maior. Dizem que quando Artemis era ainda criança, Zeus a questionou sobre seu maior desejo de aniversário. E ela lhe pediu sem hesitar que ela pudesse circular livremente pelas matas, ao lado dos animais ferozes, e que a fizesse virgem por toda a eternidade, dispensada para sempre das obrigações de se casar. E Zeus logo realizou o seu sonho. Então, a partir daí, Artemis era intocável e inviolável. Ela era conhecida por não ter envolvimentos amorosos. O máximo que ela chegou perto do amor foi através da amizade com Orion, que era um gigante muito belo e ele tinha uma ligação enorme com as águas. Porém, essa proximidade despertou ciúmes em seu irmão Apolo. E certa vez, quando eles estavam passeando pelo céu, Apolo viu o gigante Orion dentro da água, apenas com a cabeça suspensa e de costas, e era muito difícil de reconhecer que era Orion. Então o irmão, enciumado, desafiou Atenas a acertar qualquer coisa no oceano. E Artemis, para provar que era imbatível no arco, ela mirou o alvo na cabeça de Orion, mesmo sem saber quem se tratava. E a flecha o levou à morte. Artemis, com o coração cheio de tristeza, o colocou entre as constelações. Ela tinha esse poder. Outra versão é que Orion tentou violentar a deusa da caça, Artemis. E a fim de castigá-lo, Artemis mandou um escorpião gigantesco picá-lo no calcanhar, matando. Não se sabe qual a versão correta. Falam as duas. Nos mitos gregos, relata-se que Artemis ela tenha transformado Action, que era o seu companheiro de caça, em um cervo, e logo após seus cães o teriam matado.
O motivo foi que Actium a viu tomar banho nua, então tentou violentá-la. Em uma ocasião, ela também dizem que ela matou Agamenon, que teria ferido um de seus animais, e em outra ela puniu Adonis, que contou vantagens por ser um caçador melhor que ela. Ela era amorosa, porém ela também era muito vingativa, ela tinha traços de personalidade muito vingativa e vaidosa. E a famosa Guerra de Troia foi uma das poucas batalhas que Ártemis perdeu. Ela estava do lado dos troianos e ela enfrentou Eras. O Templo de Ártemis. Ele foi inaugurado em 555 a.C. e o templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em 21 de julho de 356 a.C., na mesma noite em que nasceu Alexandre o Grande, o santuário dela foi incendiado. E segundo Plutarco, a deusa estava tão ocupada ali cuidando do nascimento de Alexandre que ela não pôde ajudar o próprio templo. E anos depois, Alexandre ajudou a reconstruí-lo. O conto dele foi destruído de novo no século III a.C. por um ataque de godos. E restaram algumas esculturas e objetos que hoje estão no Museu Britânico em Londres. E é isso. Bom, relacionar os deuses gregos com Alexandre o Grande. Mas como assim, vocês se perguntam? Bom, primeiramente, o mais óbvio é relacionar Ares e Hefesto ao Alexandre, já que Ares era o deus da guerra e Hefesto o deus da ferraria. Guerra, né? E a armadura, tudo a ver. Mas e aí você pensa, tá, e Ártemis? Bom, tem uma história que conta que Ártemis estava presente quando Alexandre foi concebido e também ajudou no dia do parto dele, que foi o dia que, como a Laura falou, o templo dela pegou fogo e enfim. É isso. Sim, para. Assim, eu vou falar sobre... Então eu vou começar falando sobre a Alexandre. Tá. Ai, não, começa a Vitória, falando, que aí a gente dá continuidade. Olha, curiosidades, bora lá. Primeiramente, queria dizer aqui que Alexandre o Grande tinha, na verdade, 1,5 metro e eu sou maior que ele, 5 centímetros. Mas eu sou maior que ele e eu venci. Aí nós vemos que a altura não vale nada, viu, gente? A altura não é identidade. Outra coisa que eu queria citar também é uma frase de Alexandre, que eu acho que é muito conhecida, mas que ela é assim: eu não temeria um grupo de leões conduzido por uma ovelha, mas eu sempre temeria um rebanho de ovelhas conduzido por um leão. Tipo assim, ele é o leão, entende? Tipo, muita humildade, gente, eu adoro. A autoestima do Alexandre vai que ele é. Sim, a minha mãe não me educou falando que eu tinha nascido de um deus, cara. Como é que eu vou ter autoestima assim? B-A-C-A-C. Finalizar então com a frase: nada é impossível para aquele que persiste. Gente, antes de tudo, no caso, passando de Alexandre. Eu queria dizer que o Alexandre é um traíra. Ele matou o amigo dele, o Cleito, o negro, que salvou ele. Ele quase morreu por causa... Mas o amigo dele salvou ele. E... Gente, não bebam, viu? O Alexandre quase matou o Cleito por causa de bebida. Não bebam. Quase matou não, na verdade matou. Ama Proerd. Gente, não existia Proerd naquela época. Outra coisa, eu fico impressionada. Esses deuses, eu tinha uma esperança de bondade em algum deles, mas esse povo eles são tão egoístas. Sim, mano, pra que jogar um menino? Só porque o menino era manco, tipo... Ele era feio, claro, ele era feio. Preconceito, sabe? Pra você ver como esse tipo de coisa não são atuais, existe desde sempre. E uma coisa bem interessante também que eu li sobre a união que teve entre Ares e Afrodite é que por causa da união deles que se criou aquele símbolo, que a gente diz que é o símbolo do masculino e do feminino, que é o círculo. O positivo círculo a setinha. Sim, já vi. Achei muito interessante. Foi por causa deles. Eu sei. Top.